Pessoal, tem tido uma série de repercussões aí com relação aos anglicanos, né? Tanto com relação à bispa, né? Arcebispa lá da Cantuária, que seria a líder, né? A maior autoridade, né? Na hierarquia dos anglicanos, tirando o próprio rei. E também a questão agora imediata já do rei indo ao Vaticano, tendo encontros com o Papa e tudo mais, né? Rezando lá e tal. E isso daí é interessante a forma como isso tem acontecido, a repercussão que isso tem tido, porque já há muitos anos, já tem anos já, que os anglicanos eles têm se convertido aos milhares, né? Às vezes dioceses inteiras, às vezes os bispos, existe uma lista de bispos, se você procurar na Wikipédia tem essa lista de bispos anglicanos que se converteram, né, ao catolicismo nos últimos anos. E a igreja publicou até uma constituição apostólica, né, um documento chamado Anglicanorum Quaetibus, para poder criar estruturas para receber esse pessoal, né? Então, essas estruturas, que são ordinariatos pessoais, né, servem justamente para poder receber eles, porque eles têm vindo aos montes, né, e não só leigos, mas também padres, bispos, e como é que ficaria a situação deles, né, porque lá eles casam. Então, é preciso ver como é que é a situação, como é que ia ficar e tudo mais, para eles serem recebidos, se é possível receber eles como sacerdotes, como eles não têm sucessão apostólica, precisaria, claro, ordenar, né, receber a ordenação válida, porque a ordenação deles não foi válida, mas se é possível, eles mesmo casados e tal. Então, sim, tem uma série de questões envolvidas aí, mas a igreja já está se preparando já há muitos anos para esse retorno desse pessoal, né, dos anglicanos, que são os esmáticos, no final das contas, né? E esses cismas trouxeram várias heresias, várias questões, muitas coisas. Então, tem sido interessante ver o caminho que isso tem tomado, porque a gente vai vendo a história acontecer. Né? Há 500 anos que um rei não ia ao Papa para poder assistir uma missa e rezar junto com o Papa e tudo mais. E agora está acontecendo. Então, a história acontecendo, tem várias personalidades, né? Inclusive o antigo primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, ele se converteu e tantas outras personalidades já se converteram e outras pessoas, né? Clérigos anglicanos. É interessante perceber esse caminho que tem sido feito e que a igreja tem já uma estrutura montada para receber esse pessoal, né? Quando eles se convertem assim aos montes. Quando é um ou outro separado, né, aí vem naturalmente como é qualquer conversão. Mas quando eles vêm aos milhares do jeito que tem acontecido, é preciso ter toda uma estrutura para receber, né, esse pessoal, porque eles vêm com todos os costumes e tudo mais, e isso pode às vezes dificultar algumas coisas e a gente não pode ficar dificultando a salvação das almas, né? A função da igreja, a primeira finalidade da igreja e de tudo que há na igreja é a salus animarum, né, que é a salvação das almas. Então, tudo isso a gente vai ver muita coisa ainda pela frente. Aí vocês vão acompanhando aqui, lá na plataforma a gente tem falado bastante disso, né? Quem ainda não é assinante, quem ainda não faz parte da plataforma, ela tem lá assinatura semestral, né, para você fazer, tem vários, um monte de cursos lá, de liturgia, de direito canônico matrimonial, de várias coisas, né? Tem pílulas, né, que são vídeos curtinhos sobre algum tema assim como esse aqui, e tem o curso de liturgia está em andamento, inclusive, o matrimonial também está em andamento, nós temos cursos sobre Constituição, então tem um monte de coisas lá, né? Uma plataforma mesmo, com várias coisas lá, vários cursos e tudo mais. Dá uma passada lá. Mas voltando, a gente tem, então, toda uma estrutura, a gente tem uma formação de clero, a gente tem a formação de leigos, a gente tem a questão dos clérigos casados, né? Que é um padre anglicano casado que ele se converte, como é que vai ser? Então, ele pode ser ordenado como padre católico e manter o casamento, né? É possível por causa dessa forma de receber eles, por causa dessa constituição apostólica Anglicanorum Coetibus, né? Então, aos poucos a gente vai falando mais disso, vai acompanhando aí, que vai ser interessante.